Estamos caminhando para o final desse primeiro trimestre de 2024 e a lição de hoje que nós comentaremos é a lição de número 12, com o título O papel da pregação no culto. A pregação da palavra de Deus promove transformação, confronto santo, formação de valores, experiências que edificam o povo de Deus. O ministério da palavra deve ser exercido de maneira cristocêntrica e, sobretudo, fundamentada na palavra. O texto áureo desta lição nos diz que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 2. Verdade prática. Pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Objetivos da lição. Primeiro objetivo, apresentar o ministério da palavra e seu propósito. Segundo objetivo, enfatizar a importância do ministério da palavra. Terceiro objetivo, explicitar a fundamentação do ministério da palavra. Acompanhe agora, através da sua revista ou da sua Bíblia, a leitura bíblica em classe. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou mais, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Primeiro ponto, o ministério da palavra e seu propósito. Subponto, a pregação como proclamação. Pregação que traz conhecimento. O propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de revelar Deus às pessoas. Esse fato, por si só, mostra a grandiosidade da pregação, que é trazer o conhecimento de Deus aos homens. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21 a 23. Pois, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Qualquer outro tipo de proclamação que não revele Deus, ou seja, qualquer outro tipo de pregação que não traga a revelação de Deus aos homens, está fora do contexto cristão. Segundo, o caso emblemático de Lídia. Deus se revela ao coração endurecido. Deus é glorificado na revelação de sua palavra. Esse fato é destacado por Paulo na sua carta aos Romanos, que diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Lídia, quando ouviu a palavra de Deus, foi alcançada por ela e o Espírito Santo viu uma oportunidade de confrontar o seu coração. O coração endurecido de Lídia foi constrangido, aceitando a salvação em Jesus. Uma mulher apenas religiosa, mas que não tinha conhecimento de Jesus. Assim, devemos nos conscientizar de que a pregação da palavra de Deus é mais do que uma simples exposição de ideias, mais do que um discurso inflamado. Ela é o canal pelo qual Deus se revela ao coração do homem. Não precisando de fórmulas difíceis, basta pregar a palavra de Deus como ela é. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus. Aqui está a confirmação de que ela era uma religiosa. Continuando, nos ouvia e o Senhor lhes abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Terceiro, a pregação como instrução. O ensino fundamental da pregação. As pessoas alcançadas pela proclamação da palavra precisam crescer e amadurecer no Evangelho, ou seja, necessitam de ser discipuladas, instruídas sistematicamente.
Exemplo dessa temática está no fato de Jesus priorizar o ensino como um dos fundamentos. Diz a palavra: e percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, registrada em Mateus capítulo 4, verso 23. Todos nós precisamos ser amadurecidos na palavra, ainda mais os que desejam exercer algum cargo ministerial, ou mesmo em situações de confronto. Se não estivermos instruídos, podemos ser enganados, e o papel do ensino é fundamental para este amadurecimento. Olha o que diz Romanos, capítulo 12, verso 7. E se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O ministério de Paulo foi em grande parte voltado para o ensino da palavra de Deus, sem rodeios, sem estratégias mirabolantes, fazendo apenas a exposição da palavra de Deus. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 11. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Segundo ponto, o ministério da palavra e sua importância. Primeiro, a edificação da igreja, construindo experiências. A pregação da palavra é um instrumento de exortação e edificação à igreja, desde que seja exposta corretamente. Dentro do contexto bíblico, o erro de muitos líderes é basear suas pregações em costumes culturais, em vez de priorizar a exposição da palavra de Deus. Precisamos falar somente o que a Bíblia nos revela, nada além disso. Mas existem duas formas em que a pregação é expressa para a edificação da igreja. Primeiro, em tom de elogio. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 11, verso 2. Olha só como que foi exposta a palavra de Deus. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e rendestes os preceitos como vos entreguei. E segundo, em forma de repreensão. Olha só como é ministrada a palavra agora. 1 Coríntios capítulo 11, verso 17. Nisto, porém, eu vos dizer-vos não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz através da ministração da palavra, que nos exorta e também nos consola. E esta palavra, ela não machuca ninguém, ela não humilha ninguém, mas constrói valores em cada um de nós. Segundo, formação de valores, construindo um caráter cristão. A pregação é um importante instrumento para a formação da consciência cristã. Se a igreja não tiver um caráter bem alicerçado na palavra de Deus, não resistirá às inversões de valores impostas por esta geração perversa. Existe uma guerra cultural sendo travada contra a nossa fé cristã. Se a igreja não souber mostrar o seu valor perante o mundo, perderá a sua essência, rejeitando a sã doutrina bíblica. Isso significa que a igreja precisa mostrar de forma bem didática a sua maneira de pensar, sua maneira de crer e agir à luz da doutrina bíblica. De que forma? Através da pregação e ensino da palavra de Deus. Caso contrário, não seremos capazes de resistir à inversão de valores disseminada pela cultura modernista desta geração. Olha o que diz a carta a Tito, capítulo 2, o verso 7 a 8. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Terceiro, resistindo diante de uma cultura sem Deus. Remanescentes desta geração perversa. Jesus censurou seus discípulos chamando-os de geração perversa, conforme Mateus capítulo 17, verso 17, porque não estavam totalmente convencidos de que Jesus era o Cristo. Pedro também exortou seus ouvintes a salvarem-se daquela geração perversa, descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 40. Pedro exortou a multidão ao arrependimento. Paulo escreveu que Demas, um amigo de ministério, o havia abandonado por causa daquela geração perversa. Escrito na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 10. Essa geração perversa, também chamada de cultura sem Deus, desde os tempos de Jesus, acabara persuadindo muitas pessoas que, mesmo conhecendo Jesus, decidiram viver dissolutamente, e outros recusaram a pregação da palavra para viverem uma vida sem Deus.
É uma luta espiritual constante, travada por aquele que prega a palavra, como também por aquele que está ouvindo e sendo instruído pela palavra, devendo resistir às seduções do mundo. E de que forma? Praticando diariamente o que tudo aprendeu e orando ao Senhor. Essa prática levará à perfeição. Outro significado de cultura sem Deus, também chamada de secularização, refere-se a uma afirmação da autonomia do homem, ou seja, sem a necessidade de ter Deus, sem a necessidade da sua vida ser regida por um Deus. Olha o que diz Mateus capítulo 7, verso 13 e o verso 14, confrontando essa tese. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Terceiro ponto, o ministério da palavra e sua fundamentação. Primeiro, deve ser cristocêntrico. Qual deve ser a revelação da pregação? A pregação apresentada no culto, seja ela expositiva, seja ela textual, seja ela com um tom mais eloquente, deve convergir para Cristo. Ele é o centro da pregação. Isso faz com que o mensageiro tenha uma grande responsabilidade em preparar o seu sermão, preparar a sua ministração, visando que o Espírito Santo lhe mostre o caminho certo. Felipe pregava a Cristo, conforme escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 5. Apolo também pregava a Cristo, escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 28. A pregação precisa ser cristocêntrica, porque Cristo é o centro da Bíblia. Olha o que diz Lucas, capítulo 24 e o verso 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Revelação de RG, revelação de CPF, visões, adivinhações, danças proféticas, isso não edifica a igreja, porque Cristo não está no centro, mas quem está no centro ou tentando estar no centro é o homem, tentando roubar o lugar que não é dele. Segundo, deve ser bíblico, a mensagem que confronta versus a mensagem de autoajuda. Vivemos um tempo em que a pregação em muitos lugares virou um modismo, virou uma moda. Muitos têm se apresentado no cenário evangélico como sendo pregadores, mas o que se passa por pregação, na maioria das vezes, não é pregação. A palavra revela que são latas vazias, que só fazem barulho, mas não têm conteúdo. Vamos, dentro desse contexto, expor o que é uma mensagem que traz confronto para a nossa alma, para o nosso coração, e uma mensagem de autoajuda. O que é, então, uma mensagem de autoajuda? É uma mensagem que busca inspirar, motivar e encorajar o ouvinte. O ouvinte é o centro da mensagem. Esse tipo de mensagem é atraente, porque inflama o nosso ego. Geralmente consegue muitos seguidores, principalmente nas redes sociais, para quem se vale dessa técnica. Contudo, não são pregações de verdade, porque não há nelas a exposição do conteúdo bíblico. É uma mensagem sem cruz, não apresenta o amor salvífico de Cristo. Olha o que diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. E o que é uma mensagem de confronto? É uma mensagem que envolve expressar opiniões, ideias ou sentimentos diretamente e de forma assertiva. Esse tipo de comunicação ocorre quando duas ou mais partes estão em oposição direta ou em conflito. Ou seja, a mensagem da cruz, ela traz confronto ao coração do ouvinte daquela mensagem, através da ação do Espírito Santo. Ela expõe o pecado, faz um apelo a uma vida separada do mundo e dedicada a Deus. Promove regeneração, edificação e um relacionamento espiritual com o Senhor. Olha o que diz Gálatas capítulo 6, verso 14 a 17. Mas longe esteja de mim gloriar-me. É Paulo escrevendo aos Gálatas, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo,
pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém. Precisamos pregar a palavra de Deus. Ela é de suma importância no culto, em todos os cultos que forem realizados. Porém, a pregação precisa ser genuína, precisa ser cristocêntrica, precisa ser ministrada através da unção do Espírito Santo. Reveja todos os pontos que comentamos e ótimos estudos!